Fala, meu povo! Tudo certinho com vocês? Então, no vídeo de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre as razões que eu acho que todo mundo deveria considerar antes de sair do país. E tem os lados positivos e os lados negativos, certo? Pelo fato de já estar morando já há 6 anos fora do Brasil, já ter morado em 3 diferentes países e conhecer, felizmente, um monte de gente, um monte de brasileiros e estrangeiros também que acabam imigrando, a gente percebe que muitas pessoas elas acabam eventualmente caindo nas mesmas pegadinhas ou passando pelos mesmos perrengues, pelos mesmos sufocos, e é uma das coisas que eu acredito que vocês vão perceber nas entrevistas que a gente vai tendo aqui. Então é justamente por isso que eu acredito que o Brazilian Way pode ajudar algumas pessoas a decidir melhor para onde ir e como ir. Quando vocês de fato tomarem essa decisão, já venham preparados, já venham com isso em mente, porque nem tudo é um mar de rosas quando se deixa o nosso país. É óbvio que morar na Europa, a parte da segurança, é um dos principais fatores que eu acredito que muitas pessoas hoje decidem sair do Brasil. Eu amo meu país, porém, a parte da segurança, todo mundo sabe que o Brasil tem questão de assalto, de violência e tudo mais. São questões que eu acredito que todo mundo que começa a ficar um pouquinho mais velho, que eventualmente tem filhos, família, sempre acaba considerando. Mas aqui também nem tudo é um mar de rosas, porque nas principais capitais daqui da Europa, então Londres, Roma, Amsterdã, Berlim, Barcelona, Paris, existem muitos pickpockets, muitos batedores de carteira. É muito mais comum você encontrar pessoas sendo roubadas, no caso furtadas, né? Onde uma pessoa vem e rouba sua carteira, seu celular, mas não de uma maneira tão violenta, tão agressiva como é no Brasil, onde que coloca uma arma na sua cabeça e te colocam o terror. Aqui em Amsterdã, escutei 2 brasileiras que chegaram onde eu trabalho e reclamando que tiveram um celular furtado, e elas falando, putz, mas como é que isso foi acontecer aqui e tal? E aí eu comecei a conversar com elas, fazer algumas perguntas, e elas simplesmente baixaram a guarda. Então, ficaram olhando admirando as paisagens, as construções, e alguém esbarrou nelas, em uma delas, e furtou o celular, e ela só foi perceber bastante tempo depois. Dificilmente ela teria ficado tão desatenta assim no Brasil, então isso acontece aqui também. E até contando um caso pessoal, recentemente o meu sogro veio nos visitar aqui na Europa e a gente foi para a Alemanha. Então, no trem retornando da Alemanha, um rapaz que estava sentado atrás da gente, ele levantou, pegou a mochila que estava no bagageiro e simplesmente foi embora. E a gente sabe que não foi por descuido ou algo do gênero, realmente foi um furto, e eu inclusive vi ele levantando, porém não imaginei que isso fosse acontecer aqui, e aí acabei não prestando atenção. Então, assim, eu também baixei a guarda por estar aqui na Europa, e isso acontece com muitas pessoas. Mas, de uma maneira geral, a segurança aqui na Europa, sem dúvida nenhuma, é um pouquinho melhor e acaba sendo um dos grandes fatores pela qual as pessoas decidem a sair do país. Outra grande razão pela qual as pessoas decidem sair do Brasil, a parte econômica, com o poder de compra, que eu acredito que é uma das formas mais fáceis da gente trazer exemplos. Hoje, na Irlanda, na Holanda, o salário mínimo vai girar em torno de 1.800 a 2.000 euros por mês, certo? Eu não acredito que seja adequado ficar fazendo conversão, porque você ganha em euro e também gasta em euro. Então, não acredito que quando você pensa, se a pessoa ganha 2.000 euros por mês, então significa que ela ganha 10.000 reais. Não é essa conta que você deve fazer. Hoje o salário mínimo no Brasil vai gerar em torno de 1.400 reais, mas eu acredito, posso estar completamente enganado, mas eu acredito que a grande maioria dos brasileiros recebe um pouquinho mais. Para fins didáticos,
seria bem interessante que a gente fizesse uma média salarial de R$2.000 por mês, só para a gente fazer um tipo de comparação. Se você morar aqui em Amsterdã ou em Dublin e você recebe 2.000 euros por mês de salário, se você quiser comprar um iPhone, por exemplo, que custa, eu acredito que um pouco mais de 1.000 euros, você consegue comprar um iPhone em um único mês de salário, certo? Então eu acredito que uma pessoa normal aqui nessas duas capitais que eu falei, ou Dublin ou Amsterdã, vai estar gastando em torno de 800 euros a 1.000 euros por mês de conta fixa, sendo habitação, alimentação, transporte e tudo mais, as contas básicas, é claro. Então, se você quiser comprar um iPhone hoje, você vai ter que se apertar e tudo, mas você conseguiria comprar com um mês de salário. E em contrapartida, isso no Brasil, a gente sabe que um iPhone hoje devido aos impostos, devido a todos os encargos que tem, e também a desvalorização da nossa moeda, acaba sendo um pouquinho mais difícil. Todo mundo sabe que gira em torno, sei lá, de 7, 8 mil reais um iPhone modelo de entrada. E eu acredito que quem ganha um salário, digamos, de 2.000 reais por mês, tendo que pagar as contas mensais, eu acredito que não teria condições de comprar com mínimo de 6 meses de salário, e ainda talvez um pouquinho com dificuldade. Essa é, sem dúvida nenhuma, uma das principais razões pela qual a grande maioria das pessoas pensa em sair do Brasil, justamente por conta que a tua hora de trabalho ela te proporciona. Então, se a gente pegar um salário mínimo em torno de 2.000 euros por mês aqui na Holanda, vai estar girando em torno de 12, 13 euros por hora, salário mínimo, certo? Porque a carga horária é um pouquinho mais baixa do que no Brasil. No Brasil se trabalha em média de 200 horas ou 220 horas por mês. Aqui na Irlanda ou na Holanda gira em torno de 160 horas por mês, certo? Então trabalha-se um pouco menos do que no Brasil e ganha-se mais também, né? E aí, novamente, com um salário que te dá um poder de compra um pouquinho mais alto. Então, falando, sem querer polemizar, sem querer falar de política, por exemplo, o quilo de carne, o quilo da picanha, gira em torno de 15 euros o quilo em Dublin ou Amsterdã, dependendo de onde você for comprar. Então, isso vai te dar mais ou menos 1 hora de trabalho, certo? Sendo que no Brasil, eu acredito que deve estar girando em torno de 40, 50 reais mais ou menos o quilo. E, novamente, a gente sabe que o salário mínimo no Brasil hoje está girando em torno de 7 a 8 reais por hora. Então, a gente consegue, novamente, fazer essa diferenciação de valores. E você vê o poder de compra daquilo, o resultado do seu trabalho, certo? Então, é uma das coisas que hoje me faz ter uma satisfação muito grande de poder morar fora, porque quando você vai comprar um tênis, uma calça, artigos que de fato você quer comprar, eles não são tão caros, e aí você se sente, inclusive, até com vontade de comprar, porque é muito fácil, digamos assim, ele é alcançável, então acaba sendo algo bem interessante na minha opinião. Pela minha experiência aqui, eu percebo que as pessoas acabam conseguindo se desenvolver profissionalmente de uma maneira mais facilitada do que no Brasil. O Brasil é um país muito grande, com uma população gigante, 220 milhões de habitantes, e existe uma pressão muito grande em cima do trabalhador no Brasil. Eu acredito que, obviamente, por conta da concorrência, por conta da grande quantidade de pessoas especializadas e profissionalizadas que a gente tem, além de você ter uma carga horária mais alta do que aqui, a pressão que existe aí no Brasil é um pouquinho a mais. Então, quem nunca teve um chefe ou um colega de trabalho ligando fora do horário de trabalho, nos finais de semana, desculpa te ligar, mas é preciso disso, tal. Então, assim, isso é uma das coisas que não acontece tão comumente aqui na Europa, certo? Então, acontece, sem dúvida nenhuma, mas muito menos. Normalmente, quando você faz o clock-out, quando você sai do trabalho, dificilmente alguém vai ligar para você, obviamente dependendo do tipo de profissão que você tem, mas no geral as pessoas não te ligam, e a pressão aqui é completamente diferente.
E também uma das coisas que eu percebo muito comumente, a evolução de cargos aqui, ela é muito mais acelerada, ela é muito mais rápida do que no Brasil. Então, quando você está trabalhando numa empresa, geralmente 1 ou 2 anos, você consegue já começar a alcançar patamares bem interessantes, sem falar que a rotatividade de empregos aqui é muito grande. Então as pessoas, elas trabalham como o poder de compra aqui é muito grande e as empresas acabam pagando bons salários, então os trabalhadores eles migram de uma empresa para outra muito facilmente. Porque as empresas, para atrair profissionais mais especializados, eles acabam pagando maiores salários. Uma das coisas que a gente percebe no Brasil é que isso já é um pouquinho mais difícil, as pessoas ficarem trocando de empregos a todo momento. Tem aquela história de sujar a carteira de trabalho, né? Quando você começa a trabalhar numa empresa, você tem praticamente uma obrigação de ficar naquela empresa pelo menos 1 ano. Outro fator a ser considerado também é o salário que você ganharia no Brasil e o que você ganharia na Europa pela mesma função. Eu acredito que se você hoje é um bom profissional de TI no Brasil, você deve estar ganhando algo em torno de uns R$5.000, mais ou menos. E aqui na Europa, essa profissão é extremamente valorizada. Uma das poucas profissões, inclusive, que as empresas elas acabam pagando a sua transferência, o seu visto para virem para cá. Eu conheço algumas pessoas, inclusive, que vieram justamente nesta situação, sem passaporte europeu, simplesmente fizeram o processo seletivo ainda enquanto estavam no Brasil e a empresa patrocinou o visto e hoje trabalham aqui na Europa com TI. Elas trabalham de uma maneira geral muito mais felizes, obviamente por conta da remuneração um pouquinho mais alta. A maior parte das empresas de TI aqui na Holanda e aqui em Amsterdã, você vai ganhar em torno de 3.500 a 4.000 euros por mês, dependendo, obviamente, qual o tipo de conhecimento, de especialidade que você tem também e que tipo de programação que você pode fazer. Então, se você puder comparar hoje, digamos, R$5.000 com 4.000 euros, o seu poder de compra acaba sendo bem mais alto e a qualidade de vida que você consegue se proporcionar também, sem dúvida nenhuma, é muito melhor. Agora vamos falar um pouquinho também do outro lado, das razões pela qual você deveria considerar não sair do país. Quando a gente pensa em morar fora, tudo é maravilha, vou poder viajar, vou ganhar dinheiro, vou conhecer lugares bem bacanas, só que nem tudo é festa, nem tudo é alegria, e muitas pessoas, por mais que elas saibam disso, muitas vezes elas desconsideram. Então é justamente por isso que eu acho que é muito importante a gente pelo menos ter isso em mente quando você vai pensar em sair do Brasil. Uma das mais importantes, na minha opinião, é a parte da família. E aí é claro que você pode me falar o seguinte, mas eu já não moro mais com os meus pais já há um bom tempo, então não tem problema. Você tem que estar preparado mentalmente em saber que você vai estar do outro lado do planeta. Por mais que talvez hoje você não more com seus pais ou dos seus familiares, no Brasil, se você pegar um avião em 3 ou 4 horas, muito provavelmente você está na sua cidade natal, ou se você pegar um carro, mais 3 ou 4 horas você já consegue chegar. Então, por mais que você não veja seus familiares tão regularmente, a grande maioria das pessoas, eu acredito que vá visitar os pais a cada 2, 3 meses ou 2 vezes por ano. Quando você mora aqui na Europa, isso já não é tão comum. Por mais que existam pessoas que consigam ganhar um salário bacana, serem bem remuneradas, essas pessoas, no máximo, creio eu, conseguem retornar ao Brasil 1 vez por ano. Então, para muitas pessoas, isso acaba pesando, e eu já sei de relatos também de pessoas que vêm para cá na euforia, e aí a saudade bate, e você acaba também muitas vezes nem sabendo como reagir em relação a isso. Eu tenho uma amiga que ela planejou a vinda do Brasil para cá, e por durante 3 anos ela se preparou profissionalmente, financeiramente, e aí nos últimos meses ela foi vendendo os itens de casa, os móveis, o carro, e ela veio para cá na cara, na coragem. Ela já tem cidadania europeia, fala inglês muito bem, veio para cá, conseguiu um trabalho já na área também,
conseguiu a casa dela, e aí o pai dela veio a falecer no Brasil. Obviamente isso também poderia ter acontecido enquanto ela estava no Brasil, porém, sem dúvida nenhuma, o sentimento, a sensação é completamente diferente. Então são alguns dos fatores que vocês devem considerar, sim, e muito. Outra questão também, ainda envolvendo a parte familiar, por exemplo, se você é bem ligado a sobrinhos, irmãos mais novos, crianças, vocês não vão fazer parte do crescimento, do desenvolvimento daquelas pessoas, certo? Então, eventualmente, também vocês devem considerar isso. Eu sei que eu posso estar chovendo no molhado, eu posso estar falando coisas que são óbvias, mas por várias vezes, quando eu treinava jiu-jitsu, eu conversava com alguns dos alunos, com alguns dos colegas, e muitos deles eventualmente se encontravam tristes justamente por conta disso, porque estou perdendo aniversário, estou perdendo o crescimento da minha sobrinha, da minha filha, porque também tem muitas pessoas que vêm para cá em busca de uma vida melhor, de condições melhores, e acabam não podendo participar também do desenvolvimento, inclusive dos próprios filhos. Novamente, devem ser consideradas esses fatores. Uma das questões que acaba sempre sendo muito comentada é o clima. Então é óbvio que a gente tem países com um clima muito bom aqui na Europa, Portugal, Espanha, Itália, inclusive onde a alimentação também é muito bacana. Porém, infelizmente, esses são justamente os países onde a remuneração, onde os salários não são tão atrativos. Eles acabam, sem dúvida nenhuma, atraindo vários brasileiros. A gente tem uma comunidade brasileira em Portugal gigantesca, na Itália, na Espanha, na Grécia, porém são países onde os salários não são tão altos e acaba talvez não atraindo tanto por este lado financeiro. Então, na Irlanda, novamente no país onde eu vivi 5 anos, e aqui na Holanda, o clima é muito mais hostil. Então é frio, é úmido, chove pra caramba, e é muito, muito desafiador. Quando você chega no inverno, você ter a luz do sol por praticamente 6 horas durante o dia, porque, acredite ou não, por volta de 8 horas da manhã começa a amanhecer e 4 horas da tarde o sol já começa a cair novamente. Isso no inverno. E você vai passar por essa fase pelo menos por 3 meses. Em contrapartida, o verão acaba sendo bem bacana, porque o sol começa a se pôr por volta de 11 horas da noite e 4 horas da manhã já está nascendo também. Então, quando nós estamos no verão, a gente tem uma compensação em relação a isso, porém, mesmo no verão, as temperaturas não são tão altas aqui. O ano passado a gente teve um verão atípico, onde nós chegamos a ter 30 graus, mas o mais comum são verões não tão quentes. Para mim, eu particularmente prefiro uma temperatura mais amena, não aquele calor de 40, 45 graus como a gente tem no Brasil. Porém, o inverno aqui acaba sendo bem rigoroso e muitas pessoas acabam sofrendo com isso. Principalmente as pessoas que são do norte, nordeste. Eu, por ser gaúcho, fui obrigado a me acostumar, digamos assim, com um clima mais hostil e não tenho sofrido tanto aqui. Mas mesmo assim, quando você acorda numa manhã de inverno, olha para fora, pelo 5º dia seguido, cinza e chovendo e escuro, você tem que ter uma resiliência muito grande para poder ter coragem para sair para trabalhar. Então, o clima, sem dúvida alguma, é um dos fatores que acaba sendo mais desafiador quando você mora fora do Brasil. Há muitos anos atrás, quando ainda não tinha nem saído pela primeira vez da Irlanda, o irmão de um dos meus melhores amigos, ele teve a oportunidade de jogar futsal na Itália. Ele também morava em Carlos Barbosa, ele jogava na CBF, e com 18 anos de idade ele recebeu a oportunidade de poder morar na Itália e jogar profissionalmente futsal. Foi, sem dúvida nenhuma, a realização de um sonho, porém, coisa de alguns meses depois, ou um ano no máximo depois, ele retornou para Carlos Barbosa. E eu até conversei com ele
Perguntei, por que você voltou? E aí ele falou justamente que ele estava longe da família dele e também todos os dias ele ficava vendo no Facebook, nas mídias sociais, fotos dos amigos, curtindo na festa, na balada, e aí isso deixava ele, sei lá, triste, e acabou sendo crucial para que ele quisesse voltar para o Brasil. Por mais que a vida aqui seja realmente muito bacana, quando você está longe de familiares, de amigos, muitos detalhes acabam fazendo a grande diferença que eventualmente te fazem retornar. Então, a gente sabe que existe um valor envolvido muito grande para que você possa pensar em sair do país, e é justamente por isso que eu estou gravando esse vídeo, para tentar elencar algumas das questões que vocês devem considerar, muito embora muitas delas possam ser bem óbvias, certo? Então, pelo menos considere bastante isso e se preparem para quando vocês vierem para fora do país. Outra questão que sem dúvida nenhuma é muito importante é a parte da alimentação. Morando fora do Brasil, eu acredito que você valoriza ainda mais o Brasil. Você consegue perceber principalmente as virtudes e as qualidades que nosso país tem. Porque, sem dúvida nenhuma, muitas coisas funcionam e funcionam muito bem no Brasil. A parte da alimentação, sem dúvida nenhuma, é um dos fatores onde que o nosso país é extremamente privilegiado. Se você for hoje no supermercado no Brasil, da menor ou a maior cidade, se você for tentar comprar frutas, você vai encontrar no mínimo de 5 tipos diferentes de banana, por exemplo. Uma variedade muito grande de frutas e diversidade que aqui na Europa, infelizmente, você não vai conseguir encontrar. Isso sem contar que a quantidade de alimentos que vem para cá é muito mais limitada. A gente tem uma variedade muito grande, muito vasta no Brasil, não só de frutas, mas também de alimentos de uma maneira geral, e que muitas vezes você não vai encontrar aqui. Então, por exemplo, a tapioca no norte e no nordeste do país, se bem que a tapioca hoje ela está muito famosa no Brasil inteiro. Você encontra em alguns lugares aqui, em algumas cidades, mas não vai encontrar com tanta facilidade que você teria. Pão de queijo, e aí vai. Então, assim, bons supermercados aqui na Europa vão te oferecer talvez 2 ou 3 variedades de frutas quando te oferecerem, quando você conseguir encontrar. E é óbvio que existem frutas que são mais comuns, laranja, maçã, banana, morango, mas ainda assim numa quantidade, numa variedade muito mais reduzida do que a gente consegue encontrar no nosso país, sem falar no sabor. Recentemente a gente foi para Málaga, na Espanha, e obviamente por ser um país quente, as comidas e as frutas lá têm um sabor muito mais presente. E foi uma das principais alegrias da minha esposa e minha, poder comer abacaxi com sabor de abacaxi. Então acaba sendo bem bacana. E eu tenho uma frase que eu repito sempre, que você não pode sentir falta daquilo que você nunca teve. Então eu acho muito engraçado quando eu vejo algum europeu, algum irlandês, algum holandês falando sobre a qualidade da comida deles, ou principalmente a qualidade das frutas deles. Isso é uma coisa que para mim acaba sendo muito cômica, porque quando você vai comer banana, laranja aqui, ela não se parece nem um pouco com o tipo de frutas que a gente tem no Brasil. Então, a parte de alimentação, sem dúvida nenhuma, é um dos fatores que vocês devem levar em consideração, sem falar na variedade. Então, você que adora um rodízio de churrasco, um rodízio de pizza, uma sorveteria com mais de 100 sabores de sorvete, aqui não vai ser tão fácil de encontrar. Quando você pensa na gastronomia holandesa, não tem nenhum tipo de prato que realmente se destaca mundialmente. Uma das questões que acabam sendo sempre muito desafiadoras é a parte da língua. Depois de 6 anos morando aqui na Europa, eu acredito que o meu inglês é muito bom. Pelo menos eu consigo conversar com qualquer pessoa e praticamente sobre qualquer assunto. Eu me considero fluente, porém ainda tenho sotaque brasileiro, ainda tem algumas palavras que eu ainda tenho
umas dificuldades em falar, mas no geral eu acredito que eu consigo falar e me virar muito bem no inglês. Eu tenho um grupo de amigos aqui em Amsterdã que nós tentamos nos encontrar constantemente. Por mais que a grande maioria deles, ou todos eles, falem inglês muito bem, tem vezes que a gente simplesmente quer falar em português. Simples assim. Então, por melhor que você possa vir a falar uma segunda língua, seja inglês, espanhol, italiano, alemão, ou as línguas francês, ou algumas das línguas que tem aqui na Europa, dependendo da idade que você vier para cá ou quanto tempo você está aqui, a língua sempre vai acabar sendo uma certa barreira. Isso se você for fluente. E se você vier para cá sem falar o inglês, como foi o meu caso quando eu vim na primeira vez em 2007, é ainda mais desafiador e ainda mais complicado. Não é impossível de se aprender, para mim não foi, e se eu conseguir, acredite, vocês também vão conseguir. Agora, exige sim dedicação, determinação, você não pode ter vergonha de errar, mas ainda assim eu acredito que você vai aprender. Porém, nós recomeçamos mais uma vez quando viemos para cá, para a Holanda. O idioma oficial aqui é o holandês. Então, quando você vai no supermercado e vai tentar virar o rótulo e ler o que está escrito lá, você já encontra uma certa dificuldade. Felizmente, a tecnologia hoje vem para facilitar, então você já tem aplicativos onde fazem a tradução simultânea para você, mas nem sempre é fácil, nem sempre você está com bateria no celular e tudo, ou você simplesmente não quer ficar dependendo de um celular, de um aplicativo para ficar traduzindo. Então, algumas dessas questões acabam eventualmente sendo um pouquinho mais difíceis. É óbvio que não vai ser um fator determinante para que você não saia do Brasil, mas sim deve ser levado em consideração também. E também no dia a dia, a comunicação com outras pessoas, a parte cultural, sem dúvida nenhuma, acaba sendo algo que é interessante a se avaliar quando você pensa em sair do Brasil. Porque existem alguns povos onde a característica deles ou são mais fechados, ou são mais diretos, acaba sendo um pouquinho diferente. Então, tanto a parte de língua e a parte de cultura, elas influenciam bastante na experiência que você vai ter quando você vai morar fora do país e devem sim ser considerados. E para finalizar, eu acredito que um dos fatores que a gente mais sente saudade do Brasil quando a gente mora fora é a parte da saúde. Espero que vocês não tenham a necessidade de ir para um hospital, porque a não ser que você seja um profissional da saúde, nunca é bom quando você tem que ir visitar o médico. Por maiores que sejam as reclamações do nosso sistema único de saúde, o famoso SUS, ele funciona e funciona muito bem. Pelo menos nos países onde eu tive a experiência de morar, Irlanda, Suécia e aqui na Holanda, são países onde que existe um pouquinho de dificuldade, digamos assim, nessa parte de medicamento e atendimento com os médicos. Aqui na Holanda, por exemplo, é obrigatório o pagamento de um plano de saúde. Não é nada parecido como o Unimed ou com os planos de saúde do Brasil, mas aqui você tem que pagar obrigatoriamente o seu plano de saúde e, caso você queira, o dentário. E ainda assim, quando você vai no médico para fazer a consulta, ainda você tem que pagar mais um valor. Tem algumas facilidades em relação a isso. Por exemplo, alguns medicamentos são gratuitos, são pagos já dentro deste valor que você já pagou previamente, mas o atendimento, de uma maneira geral, acaba sendo completamente diferente. Aí no Brasil, você pode marcar diretamente uma consulta com um ortopedista, um dermatologista, e aqui já não é tão simples assim. Primeiro você tem que ir no que eles chamam de clínico geral, e esse clínico geral vai te apontar ou te direcionar para um especialista. Obviamente você tem o retorno, a possibilidade de fazer uma reconsulta com ele, porém, digamos que um ano depois você tenha o mesmo problema, novamente você tem que passar pelo clínico geral
e aí depois ele tem que te encaminhar novamente então para o especialista. A parte de medicamentos aqui também acaba sendo muito mais limitada. Eles têm uma brincadeira que acaba sendo de uma certa maneira até cômica e infelizmente quase que verídica. Tudo se resolve com paracetamol aqui na Holanda. Então, se você chegar com dor na perna, eles vão te receitar um paracetamol. Se você chegar com dor de cabeça, eles vão te receitar um paracetamol. Se você chegar com um tiro na cabeça, eles vão te receitar um paracetamol. O tipo de medicina que eles têm aqui na Europa, principalmente em Holanda e Irlanda, é muito mais reativo. E já no Brasil, de uma maneira geral, acaba sendo muito mais proativo. Então a gente já tem todas as campanhas de vacinação, anti-dengue, todas as campanhas, por exemplo, anti-tabagismo que nós temos e tudo mais, então de conscientização da população. E aqui é muito mais reativo. Eles têm que, se você vai no médico, você muitas vezes tem que brigar para ser atendido, brigar para ter medicamento, brigar para ficar no hospital, porque eles simplesmente te mandam de volta para casa, e caso você tenha um desenvolvimento da doença ou dos sintomas, aí você deve retornar novamente, e a gente sabe que infelizmente algumas vezes acaba prolongando ou dificultando ainda mais a cura, então, ou os sintomas. Então acaba sendo um tipo de medicina completamente diferente e que, felizmente, o Brasil oferece alguns dos melhores profissionais e alguns dos melhores tratamentos de medicina do mundo. Então, pessoal, esses são os fatores que eu acredito que devem ser muito considerados para todos vocês que estão pensando em sair do Brasil, e que por muitas vezes eles possam parecer óbvios, mas que a gente, na euforia de viajar, na euforia de poder ter todas essas experiências, e que eu acredito de verdade que vocês merecem e devem sim vir, só pensem e considerem isso, porque já conversei com várias pessoas que podiam talvez até saber disso, mas acabam deixando de lado, desconsiderando. Quando você está longe dos familiares, dos amigos, dos referenciais, quando você não tem aquela comidinha que você gosta de comer perto, aquela cervejinha que você está acostumado, aquele calor, todos aqueles fatores que fazem o Brasil ser tão especial, muitas vezes a experiência que você pode vir até aqui pode não ser tão proveitosa. Então, tenham isso em mente, se preparem, estudem, se planejem, que eu tenho certeza absoluta que a vinda de vocês para fora do país vai ser realmente muito mais satisfatória. Por favor, eu peço a vocês que gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, indiquem para aquela pessoa que está pensando em sair do Brasil, e vamos que vamos, até o próximo vídeo.